Quel masso di fiore che vien dalla montagna e bada bem que non se bagna, que lo voglio regalar e bada bem que non se banha. Essa é a música que eu gosto de cantar e que nós, que somos descendentes de italianos, adoramos falar, que é o italiano. O italiano é um dialeto hoje reconhecido no Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico como uma língua que foi criada pelos imigrantes italianos vindo já para o Brasil. Pegou-se o dialeto vêneto, está aqui a bandeira do Vêneto, e começou-se aqui a introduzir palavras em espanhol, palavras em português, palavras em tupi-guarani, e enfim, hoje nós temos o italiano. Porém, ninguém mais está falando italiano, está se perdendo e nós precisamos resgatar. Esse movimento aqui em Uruçanga, então, começou por volta de 2013, 2014, onde as pessoas naturalmente se procuravam falar entre si e sempre tinham vontade de reunir. E em 2014 nós tivemos uma primeira reunião onde decidimos que o nosso movimento seria um movimento sem uma personalidade jurídica, onde todas as pessoas, instituições, entidades que quiserem participar, participam, promovem atividades. Nós fazemos parcerias com o clube de lojistas da cidade, vamos fazer encontros na praça, participamos das nossas festas de ritorno alle origini e, enfim, estamos lá sempre com a nossa atividade. É a Casera da Ciacola e para nós é muito importante a gente perceber que hoje até a Câmara Municipal, a população reconhece o movimento como um movimento cultural da maior importância. São essas raízes históricas firmes no nosso município, na nossa região, que nos dá a sensação de pertencimento e o mais importante que a gente diz é: vamos tentar, vamos falar. É só falando que a gente consegue realmente viver essa italianidade que está dentro do coração de todos nós e que, enfim, é o que que nos move, né? Muito bom ser do movimento Ostrega. Avanti, parlons italiano. Marlene, conta um pouco mais então sobre a fundação do movimento Ostrega. Tinha pessoas como, por exemplo, a minha tia Maria Tomasi Zanin, que sempre insistia em conversar em italiano com todas as pessoas que ela sabia. Tinha a Rosa Apolinário e o Padre Giovanni fazia um papel importante porque onde ele podia, ele conversava, principalmente com as mulheres mais idosas, com os nossos nonos, os nossos bisnonos até, que ainda mantinham o idioma, né, o dialeto. E essas pessoas conversavam até que um dia o Padre Giovanni falou: mas vamos montar então um grupo. E fomos lá e montamos, botamos o nome. Em 2014 temos atas dos filós que a gente começou a fazer. O que são os filós? Então, o filó é uma atividade cultural muito relevante na época dos nossos imigrantes, que era a única forma de se congraçarem e brincarem, cantarem, rezarem. E o filó mesmo era uma atividade de farfiló, que é as mulheres trançando a palha dos chapéus e das bolsas e conversando, chacolando. E os homens, às vezes, jogando mora. Então, esses filós, eles já não existem como uma atividade regular. A gente está reintroduzindo o prazer de fazer esses encontros, não é? Bastante significativos. Que ações o movimento Ostrega faz na cidade de Uruçanga? Então, nós já trabalhamos com a prefeitura no sentido de valorizar o italiano nas escolas. Estamos trabalhando para que isso chegue também aos nossos descendentes, porque como o italiano, por enquanto, não tem escola, a escola é o falar de quem sabe, então nós estamos tentando montar algumas atividades para que isso venha a ocorrer. Talvez os mais velhos até
dando espécie de aulas especiais para jovens e adolescentes que queiram continuar. E também fazemos resgate de novas palavras. A gente na festa do retorno de 2018, se eu não me engano... O que é a festa do retorno? O retorno ao Leorídine é uma festa que aqui em Uruçanga ocorre a cada 2 anos e que tem exatamente o papel de resgate das tradições, principalmente da enogastronomia, a valorização do nosso viver rural, que não é mais como antigamente, mas como eu falei, é tudo muito importante que a gente, nessa festa do retorno ao Leorídine, certifique de que é uma memória que não se perca. E o que vocês fazem na festa do retorno? Nós fazemos, na Casera della Ciaccola, fazemos grupos de cantoria, e se revezam pessoas que ficam na casera para receber as pessoas que vão na festa para falar italiano. Também a gente recolhe informações a respeito de como se fala esse italiano cá no Rancho dos Bugres, como se fala na linha Rio Maior, como se fala no Bergamasco, que é no Belvedere, em tantas regiões que se fala com um jeitinho diferente, mas todos com a mesma raiz. Então, sintetiza, qual é o objetivo do movimento Ostrega? Em última análise, é falar italiano, continuar conversando em italiano em todos os lugares que a gente puder, para não dimenticarem, para não esquecer. E fazer desta língua uma língua de pertencimento da nossa italianidade. E o que significa Ostrega? Ostrega é um vocativo, é como porca-pipa. Oh, porca-pipa, Ostrega, parlo italiano, Ostrega. E que outras ações vocês fazem aqui na cidade? E na verdade me conta também como é que a pandemia impactou o trabalho do movimento Ostrega. Então, nós vínhamos crescendo de quantidade de atividades, inclusive recebemos movimento de valorização do dialeto vêneto com professores da Itália, não é, da região do Vêneto, fizemos várias reuniões com ela, enfim. Quando a gente conseguia se reunir, porque é realmente prazeroso o encontro do italiano, sabe? E se não há Ciaccola, não há italiano. E é essa atividade que a gente parou agora na pandemia, a atividade do encontro. Então fica muito difícil, né? Porque as pessoas que falam ainda o italiano são as do interior. A gente precisa retornar no interior, procurar os nossos nonos, procurar as famílias que ainda falam o italiano e fazer lá os filós. A gente na medida do possível, a gente se sai de um lugar, vai para outro, para que não se perca em todos os lugares. E a gente vai trabalhando assim. Qual a importância da preservação do dialeto italiano para a nossa cidade? A última pergunta, a gente tem mais um minutinho para terminar o vídeo. Então, em 1946, na época da guerra, da Segunda Guerra, até meados da década de 50, foi proibido o italiano aqui no Brasil. Foi proibido falar o italiano por conta das implicações que isso tinha em relação ao posicionamento do governo brasileiro contra o fascismo e contra o nazismo. E realmente nós tivemos pessoas, parentes nossos, que chegaram a ser presos, tinha olheiro por tudo que é lado, havia uma perseguição, de modo que o italiano foi deixado de falar muito por essa circunstância. Muita gente deixou de falar o italiano. Então, ele diminuiu as suas possibilidades de perpetuação. O que nós temos que fazer agora é falar italiano, muito italiano.